Foi dada a largada. Voltamos, galera. Daniel, você já alcançou a luz? Eu tô conseguindo ver a luz branca, cara. É o fim do túnel. É o fim do túnel. Esse longo período de 9 meses sem de Carcast. Seria este o fim? É o fim do longo e tenebroso inverno. Mas e agora? A gente tem essas pessoas novas aqui. Eu não consigo reconhecê-las. Seriam pessoas novas do podcast? Podemos dizer que sim, pelo menos hoje. Nossos convidados. Convidados. Bárbara Franzin, do Café com Velocidade, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Tô aqui participando pela primeira vez do podcast. Tô muito feliz com o convite, porque a Indie é a minha categoria favorita. Então vai ser muito legal bater um papo com vocês aí, falar sobre as novidades e essa expectativa pro começo da temporada, porque já tá quase aí, finalmente. Já, semana que vem já voltamos para São Petersburgo, né? E na Rússia. Lá na Rússia. Pro nosso querido... Como é o nome do cara lá da Band Sport? Eu sugiro não citar nomes, porque vão ser processados. Mas pra ele é da Rússia, E que curioso, todos nós amamos a Índia aqui, né? Uau! Inclusive o nosso outro convidado, ele é do nosso grupo do WhatsApp, o Josué. Boa noite, Josué. Boa noite, gente. Rapaz, eu tô comemorando, assim, dando pulos de alegria, rapaz. Falar de automobilismo na internet com pessoa que sabe, tô honrado. Nós também estamos dando aquela inclusão do nosso ouvinte, participando aqui junto conosco. Estamos elaborando as cotas aqui. Temos aqui as cotas para mulheres e as cotas para os ouvintes. São as cotas. Hein? Bom, temos novidades, algumas não muito novas, como por exemplo os Zero Kits congelados para 2017. Babi, o que você achou desses Zero Kits congelados? É verdade, né? Não vamos ter aí muitas mudanças. E o que eu acho disso, assim, é que esse ano a gente vai ter uma temporada um pouco morna, meio parecida com a que foi do ano passado, assim, algumas provas sem tantas emoções. Eu não queria que fosse dessa maneira, né? Porque eu sempre acho que a Indy tem que ter umas corridas aí meio tumultuadas, movimentadas, que pelo menos é o que eu acho, assim, da categoria que é interessante, os pilotos arriscam, vão pra cima. Só que eu acho que por conta dessa limitação aí de não se poder fazer muitas coisas nos carros, a gente vai ver uma temporada, assim, um pouco mais morna mesmo. Não por conta dos pilotos, mas por conta dessa falta de desenvolvimento mesmo. Uma pena, né? Porque tem uns ovais legais, assim, que já proporcionaram corridas boas no passado. Isso tirando, claro, as 500 milhas, que lá a coisa é completamente diferente, mas a gente poderia ter provas boas e, infelizmente, acho que a gente vai ter uma temporada aí bem mais ou menos. E eu espero estar errada no final do ano. Pois é, eu compartilho com a opinião da Bárbara. Eu também acho que a temporada vai ser um pouco mais morna do que a temporada do ano passado, que já considero morna, mais pelos Aerokits mesmo. Mas, João, pra quem não sabe, por que os Aerokits serão congelados em 2017? Eles são congelados para a economia, para que em 2018 nós tenhamos um novo carro da Indy. Olha que maravilha. O novo carro que é cheio de partes velhas. Inclusive, senti uma ironia aí, mas tudo bem. Será? Vai voltar o que as viúvas querem, que é o Santo Antônio vazado. As viúvas, aquelas... Que coisa triste. Uma delas. Josué, o que você acha da temporada de 2017? Vai ser algo empolgante ou vai ser algo Fórmula 1? Só o tempo dirá. Porém, assim, eu tenho 12 anos, mas você falar alguma coisa, né? Não, tô brincando. Não, mas algo Fórmula 1 é sensacional. Então tá bom. Primeiro, só para falar dos Zero Kits. Eu tenho uma teoria, tá? Não preciso seguir ela, mas a minha teoria é a seguinte. Quando introduziram esse Aero Kit ali para 2010, 2011, quem lembra aí, quando houve uma mudança significativa no desenho do carro, houve, ao passar desses anos até agora, muita desconfiança se o Aero Kit ele era realmente eficaz. Na minha opinião, esse 2017 ele foi congelado não por uma mera economia, eu duvido muito, porque tô achando que eles viram
a burrada, desculpe a palavra, mas a burrada que eles fizeram dessa mudança, viram que ano após ano a Indy ela vem perdendo nisso de emoção. A cada vez mais eu vejo a Indy em mais circuitos mistos do que ovais. Vejo uma decadência nisso, e esse Aerokit é uma... Não sei se vocês contam, mas é uma visão disso. A Indy caiu demais nisso, cara. Vocês falaram em corridas mornas, concordo, cara. E o morno, ele tem que ser expurgado. Tô achando que eles estão vendo até onde essa, digamos, entre essa inovação pode levar. Eu tô achando que eles estão congelando realmente para ver o que os fãs vão falar, o que eles querem esperar, porque realmente tá triste ultimamente. Só comentários otimistas, eu realmente vejo comentários otimistas para essa temporada de 2017. Você não que ano? Eu sou verdadeiro. Comentários ufanistas verdadeiros, jornalismo verdade aqui. É o verdadeiro jornalismo de opinião crítica. É opinião crítica em alta escala. Olha, eu vou dizer uma coisa pra ti. Não existe fã mais crítico do que o fã de Indy. Porque o fã da Fórmula 1, o fã da NASCAR, não é tão crítico quanto o fã da Fórmula Indy. É impressionante. É inacreditável. Tanto que são chamados de conhece, viúvas, de xiitas e um monte de denominações aleatórias. Viúvas, xiitas e um monte de coisa outra. Bom, também tivemos uma novidade para 2017. O nosso querido Push to Pass, ele vai mudar. De novo. E again. Novamente. Até 2016, o Push to Pass era um dispositivo que o piloto acionava 10 vezes durante a corrida, nos circuitos de rua e circuito misto. Agora, ele será um dispositivo que não tem mais um limite de acionamento. O limite novo do Push to Pass é que agora ele é por tempo. Você usa ele por determinado tempo. Você tem 150 segundos para usar o Push to Pass em St. Pete, em Sonoma e em Detroit. Enquanto nas demais provas de circuito de rua e misto serão 200 segundos. Pode acionar a qualquer momento, em qualquer hora da prova, principalmente no final. Mas me diz uma coisa, isso nos ovais vai acontecer? Não, nos ovais continua como era até então. Ótimo. 150 segundos. Eu tenho algo pra falar sobre isso aí, mas do ponto de vista nerd, digamos assim, mas se a gente ir pelo lado técnico, esse Push to Pass, cara, ele não me agrada e não é tão eficiente quanto esperado em ovais. Porque a carga aerodinâmica de um Fórmula Indy, cara, é muito forte, certo? A gente não leva simplesmente... O Push to Pass, ele não existe em oval. Não, pessoal, deixa eu chegar. Eu tô sendo um pouquinho irônico, mas ok. O Push to Pass, ele tá sendo inútil na categoria. A pressão aerodinâmica de um Fórmula Indy é muito grande e ela já por si só, ela já é autossuficiente para gerar uma grande velocidade em zonas mais rápidas. O Push to Pass foi para mim eu sou uma dessas viúvas aí que para mim foi um retrocesso, cara, porque na Fórmula Indy também a gente tá criando pilotos que simplesmente só sabe falar de Push to Pass, cara, que a gente só vê ficando falando em Push to Pass, quando usar, às vezes até contra quem usar, cara. É isso que tá me decepcionando. Daniel, você concorda com isso? Opinião, importância, intrigas, aqui no IndyCarCast. Muito bem, sobre o Push to Pass. Bom, a opinião sincera, verdadeira, objetiva e rápida. Sou a favor do Push to Pass, por alguns motivos. Um deles, o Push to Pass, ele dá uma estratégia mais dinâmica para a corrida em si. Apesar da Indy não precisar de pressão aerodinâmica, do Push to Pass, por causa da pressão dinâmica ou afins, ou porque não é eficiente por causa da eficiência do carro em curvas e etc., ou porque o piloto não consegue ultrapassar, ele tem uma chance de você dar, dependendo do cavalo de força que o Push to Pass dá, o que eu acho que é interessante, porque a força que ele dá no motor é o suficiente para que o piloto consiga fazer uma ultrapassagem, caso o piloto da frente não use, é algo mais
traz mais dinâmica na corrida. Então, assim, eu acredito que o Push to Pass seja interessante na Indy e pode ser melhorado. Eu acho que 150 a 200 segundos é muito. Eu acho que, assim, para se tornar mais dinâmico ainda, eles poderiam diminuir o tempo, porém aumentar cavalo de força. Porque, por exemplo, se você tivesse um tempo de talvez 60 segundos, né, 1 minuto, mas aumentasse de cerca de talvez o dobro, não sei se o dobro seria possível, mas aumentar uma... Daniel, eles já aumentaram ano passado. Entendo, só que eu acho que os segundos são muitos. Eu acho que é muito segundo. Eu acho que, assim, o piloto passaria algumas voltas com ele ligado, saca? Eu acho que isso não é o ideal. Eu acho que o máximo ele deveria passar uma volta com ele ligado por uma corrida inteira. Mas não ao mesmo tempo, ele poderia dosar essa volta. Não, mas é que assim, o princípio do Push to Pass é assim, você usa ele na relargada, ou então quando você tá num ponto de ultrapassagem. Então o cara não vai passar a volta inteira com Push to Pass. A diferença agora é que o cara vai ter, em vez de ele apertar uma vez e ter o Push to Pass 10 segundos, 15 como era antes, agora não, ele pode apertar e ter os 10, 15 segundos, ou se ele precisar de um pouquinho a mais. E aí depois ele vai ter de 150, vai diminuir já para 130, 125. Sim, mas assim, rapidão, quanto que, por exemplo, Road America, quanto que dá uma volta em Road America? Cerca de, eu tô chutando alto, 120 segundos, que é 2 minutos, tá? Então o piloto teria 120 segundos em Road America para usar o Push to Pass. Ele pode usar esses 120 segundos a hora que quisesse. Tá entendendo a minha ideia? Em Detroit, a volta dura 100 segundos. Então ele tem 100 segundos em vez de 120. 100 segundos em Detroit para ele usar a hora que quiser, saca? É mais ou menos isso. Agora, 200, é muito. Eu acho muitos segundos para um Push to Pass, assim, que o cara pode usar, sei lá, 10 vezes na mesma reta, saca? Isso é muito. Mas eu acho interessante a mudança. Mudanças são bem-vindas. Principalmente na Indy. É verdade. Babi, você gostou da mudança? Então, eu ainda tô entendendo um pouco como é que funciona, assim, até um pouco com o que vocês falaram, porque se a gente analisar, esses 200 segundos são exatamente os 10 usos do Push to Pass que eles simplesmente somaram. E para mim a grande novidade é que o piloto pode abortar, né, o uso do Push to Pass. Então se ele tenta e vê que não dá certo, ele aborta. Eu acho que isso aí pode ser interessante para a questão das estratégias. Então, vou tentar fazer ultrapassagem, pegou a curva, não vai dar certo. Então eu vou acabar abortando. Então acho que vai ser bem interessante, assim, pra gente entender e os engenheiros e pilotos também quebrarem a cabeça um pouquinho com o que eles podem fazer, como usar, e pode ser um elemento de surpresa também. E na questão das relargadas, né, que eu acho que vai ser bem, assim, interessante. Já vou até citar aqui um piloto que é sempre destaque por causa das relargadas, que é o Canaan. Então imagina usando ainda mais esse artifício, assim, em momentos mais chaves das corridas. Então acho que pra ele vai ser bem bacana. E só sobre o final das provas, né, quando tiver relargadas com 2 voltas pro final, aí não pode usar. Então é o único momento que vai ter uma relargada que não vai poder ser usado Push to Pass. Mas eu acho que, assim, ao contrário do que o Josué disse, até acho que quem bate muito na tecla de ter o Push to Pass é a nossa transmissão nacional. Confesso, assim, não assisto a maioria das vezes na transmissão gringa, mas eu noto que não acontece tanto isso lá. E aqui fica muito nessa questão, né, do apertar o botãozinho, olha lá no carro, tá aparecendo. Então talvez por isso fique um pouco na nossa cabeça que se fala muito do Push to Pass, ou se dá muita importância para isso. Mas se a gente fizer um paralelo assim, Fórmula 1 tem também o sistema, Fórmula E também usa, e na Fórmula E e na Indy não me incomoda, acho que na Fórmula 1 acaba incomodando mais. Então acho que, pelo menos pra mim, já é uma questão que foi se tornando natural. Então se você falar, não gosto do Push to Pass, não tenho nada contra. E acho que vai ser interessante essa mudança. Vou comparar o Push to Pass da Indy com o DRS da Fórmula 1. Não vou comparar ele com o KERS, tá? Com o sistema de recuperação de energia cinética. Mas eu tô achando que esse Push to Pass da Indy, cara, ele já deu tudo que tinha que dar. Porque eu não tô vendo uma grande eficiência dele. Ele tá sendo usado realmente como um DRS. Eu não me surpreendo se algum ponto do futuro aí, a gente não sabe, eles botarem lugares para se usar o Push to Pass. Porque o Push to Pass, ele diferente do KERS da Fórmula 1, que já teve alguns anos atrás, ele simplesmente ele abre a borboleta do motor. Quem não sabe, a borboleta do motor, ele abre mais o ar pro motor. Ele naturalmente
tendo mais ar, mais combustão. Esse push to pass, ele poderia não existir e poderia já ter um motor com a eficiência e potência melhores, porque simplesmente você ter esse artefato aí e não ter um carro completamente, para mim bate muito na tecla que simplesmente a pilotagem que se tinha até alguns anos atrás na Indy já não vai existir mais. Os pilotos vão depender do push pass, vão depender, sabe, escolher que horas eu vou ter que apertar botão. Para mim 200 segundos, o Daniel falou aí, é muito, cara. 200 segundos é mais de um minuto, cara. É bizarro você ter tal coisa por tanto tempo. Pra mim, acho que o push to pass já devia ter acabado, porque ele tá inútil na Fórmula Indy. Interessante discussão sobre o push to pass, mas sobre duas coisas. O push to pass, ele não pode, assim, se você banir o push to pass e vir com a premissa de que o motor, ele poderia ter a potência que o push to pass dá, só que o tempo inteiro, faz com que a chance do motor quebrar durante a corrida seja grande. E para a companhia ou para a construtora de motores, isso é ruim. Para a Indy isso é ruim, porque não vende o produto dela, né? O produto dela seria, o caso, o motor, né? A resistência do motor. Para as equipes isso é ruim, porque o dinheiro é jogado fora. Enfim, isso também vem com aquela característica de que você não vê mais motores quebrando durante a corrida. Porque no passado você jogava muita potência para mostrar que tem potência, porém não existia a resistência. O push to pass é meio que uma fuga disso. Você mostrar que tem potência no motor, porém não o tempo todo. Então você limita isso a alguns períodos de potência mais um motor que o motor pode aguentar, como por exemplo, alguns segundos durante uma reta. É isso que o push to pass faz. Sobre outra parada de você... Essa coisa de 200 segundos realmente é muito. Mas uma coisa que a Bárbara falou, e outra que eu vou juntar com o que o Josué falou de DRS, que daqui a pouco vai ter zonas de ultrapassagem também na Fórmula Indy, eu acho que, infelizmente, isso é possível, eu também vejo que isso pode acontecer, e sou contra, só que, não sei, eu prefiro aquele método antigo do push to pass de 10 segundos. E por quê? Porque pilotos mais experientes, como o Tony Kanaan, como a própria Bárbara falou, esses pilotos sabem quantos segundos vão dar para chegar até o final daquela reta e você não desperdiçar o push to pass na curva, certo? Tipo, a reta de Road America. Se você aperta o push to pass naquela subida de colina e vai dar uns 10 segundos e você vai frear com muito mais força porque o push to pass ainda continua acionado e você desperdiça ele, um piloto mais experiente usa na saída da última curva e você tem mais tempo de push to pass. Ou seja, aqueles 10 segundos era meio que uma estratégia a mais de um piloto mais experiente que podia saber usar melhor e poderia ter uma vantagem acima daqueles menos experientes. Eu acho que os 10 segundos seriam interessantes até hoje. Porém, novamente, mudanças seriam bem-vindas, várias mudanças acontecendo na história da Indy, como aquela largada em fila dupla, que eu era contra e felizmente eles tiraram, a largada parada que eles também tiraram. Bom, mudanças são bem-vindas, eu apoio essa mudança, mas eu acho que eles deveriam, entre aspas, não voltar atrás, porque voltar atrás você acha que é um retrocesso, mas perceber qual é a melhor ideia e por que não voltar com a ideia antiga. Eu acho que o push to pass poderia ser pensado nisso, mas não bani-lo completamente. Acho que o push to pass é uma importante maneira de você dinamizar uma corrida, principalmente uma corrida longa da Indy, que demora cerca de 2 horas comparada com uma corrida que o brasileiro está acostumado de ver, 1h30, como é a Fórmula 1. Só para complementar, o push to pass ele tem o seguinte lado que a gente não colocou aqui. Quando o piloto usa o push to pass, ele tem que estar preparado para logo depois ele ter que fazer uma economia de combustível. Porque diferente do DRS da Fórmula 1, ele só abre uma asa onde o vento passa e impulsiona o carro, o push to pass automaticamente ele vai fazer você consumir mais combustível. E isso reflete muito na estratégia depois. Principalmente nas corridas da Indy, que a gente sabe que o cara tá lá economizando, como o Dixon faz muito, outros pilotos não conseguem fazer, como o Tony. Daí usa o push to pass, você acaba ou ganhando aquela posição que estava difícil, mas depois você tem que economizar e aguenta uma pressão do cara atrás. E também os dois pilotos podem usar ao mesmo tempo, diferentemente da Fórmula 1, que é só o carro de trás que usa para ultrapassar. Então o push to pass ele tem as suas vantagens e ele tem a sua desvantagem. E é isso que traz mais emoção para a corrida.
Então, até o que eu ia comentar, e eu também espero que não se criem zonas de post to pass, pelo amor de Deus, que isso não aconteça. Mas se eu entendi certo, por mais que a gente tenha ou 150 ou 200 segundos, só vão poder ser usados 20 segundos no máximo de cada vez. Então, quando forem as corridas de 150 segundos, 15, e quando tiver as de 200, 20 segundos no máximo. Então, aí o que acontece, né? Que até a gente citou Canaan em 2 oportunidades. Então, se ele quiser tentar uma ultrapassagem, que ele consegue com 5 segundos ali, ou ele vê que não vai dar certo, ele aborta, ele perdeu esses 5. Mas só isso, né? Ao invés dele perder uma das chances que ele tinha. Então, essa dinâmica que eu acho que é o interessante. Aí depois, se ele quiser usar o restante dos segundos que ele tinha e tentar por mais 15 vezes, aí beleza. Então, eu acho ainda que vai ser bem interessante esse push to pass. A gente vai ver estratégias diferentes. E eu imagino que em algumas corridas aí a gente vai ter disputas, talvez, de curvas bem emocionantes, as relargadas também. Então, assim, já que a gente tá com tudo congelado na categoria, eu imagino que a gente tem que se divertir com isso esse ano, assim. Acho que uma das grandes novidades. O push to pass pode salvar o campeonato. Só para fechar esse assunto, a gente vai ver isso aí nesse programa um pouquinho mais pra frente, mas eu tô achando que a Fórmula Indy tá copiando muita coisa da Fórmula 1. É necessário a gente fazer essa comparação porque são os únicos fórmulas profissionais no mundo. Fórmula Indy e Fórmula 1. Se fala de ter uma grande diferença de tempos, e hoje eu creio que não é tão grande, certo? Mas não, vamos entrar no seguinte critério. A transformação do chassi, da carga aerodinâmica, de um monte de coisas, de uns 6 anos pra cá, a Fórmula Indy introduziu. E a Fórmula 1 também mudou nesses últimos 6 anos. Será que a Indy não estaria meio que seguindo a linha de Fórmula da Fórmula 1? Aí eu discordo. Mas enfim, isso aí a gente vai abordar em outros podcasts, porque isso é tema para um podcast inteiro. Tan, tan, tan. Voltamos, claro. Voltamos bem, tipo, voltamos, né? Voltamos muito. Não fique com medo que a gente não foi embora ainda. Calma, isso foi um meio de bloco, tá bom? Não vamos ficar nesses Continuando as outras novidades que a gente tem para 2017, a Ganassi, o grande Ganassi, que sempre tem os pilotos mais econômicos do grid, ela foi pro motor mais econômico do grid, que é o motor da Honda. É tipo unir o útil ao agradável pro Dico. Agora só falta vencer. Vamos lá. Ganassi muda pra Honda. Mas peraí, para alguém mudar pra Honda, outro alguém mudou pra Chevy, não? Exatamente. E o nosso querido AJ Foyt dispensou o Takuma Sato para poder voltar pra Chevrolet. Boa sorte, vai precisar. Olha só, e o Takuma Sato, é uma mudança de pilotos e de manufaturas aí que é impressionante. A Ganassi foi para a Honda, ela já era da Honda algumas temporadas atrás, foi para a Chevrolet. Ela foi campeã com a Honda em 2013, eu acho. Isso, ela foi campeã com a Honda em 2013 contra a Chevy de Penske, que era uma batalha épica, linda, maravilhosa, e ela resolveu se juntar com a Penske para a Chevy. O motivo ainda, cara, eu fico assim, por que ela foi para a Chevy, eu não sei. Parecia ser um motor mais interessante. Mas ela simplesmente preferiu mudar para a Honda. Eu só não sei exatamente o motivo. Claro, pode ser economia, mas será que é só economia, cara? Eu não sei se também foi uma boa, viu? Tô meio com o pé atrás disso aí. Então, eu ainda não sei o que esperar, mas a Ganassi, a gente tem que lembrar que perdeu um patrocínio importante, né, no último ano. Infelizmente, a Target, depois de anos e anos na categoria, saiu. Não sei se isso afeta de alguma maneira, assim, não tem essa informação, mas não sei se vai ficar equilibrado aí, né? A gente vê a Andretti aí sofrendo, que era considerado uma equipe grande. Eu acho que é mais interessante a gente olhar a AJ Foyt com o Chevrolet, com o Daly, com o Munhoz, do que olhar a Ganassi. Não sei, tenho minhas dúvidas aqui, mas eu acho que a Ganassi tem uma estrutura muito boa, que não dá pra gente simplesmente jogar no lixo, assim, não apostar.
Mas eu fico com um pezinho pra trás, pra falar que eu não dei uma opinião. E a Andretti era considerada grande, mas agora com o Takuma vai ser E não só o Takuma, né? Assim, né? O próprio piloto da casa, né? Assim, só ele jogando. tem um contrato garantido até 2059. Bom... Primeiro, pra falar da Ganassi, realmente, ainda acho esquisito, não sei se alguém mais, a Target saiu da Ganassi na Indy, mas não saiu na NASCAR. Não sei se... O patrocínio pra esse ano tá mantido, mas pro ano que vem já não tem garantia. Muito provavelmente vai sair. E essa da Target é porque a Target cometeu uma cagada quando ela foi pro Canadá. E ela perdeu muito dinheiro e simplesmente resolveu sair dos esportes, de todos eles. E deixou na mão o Chip Ganassi. Então ela primeiro saiu da Indy, depois vai sair da NASCAR. Esse é o último ano com o patrocínio da Target. Só para eu tirar essa dúvida e essa possível teoria, mas vamos lá. Eu realmente tô muito desconfiado da troca da Ganassi, cara. Porque o motor Chevrolet ele mostrou ser bastante eficiente, não é simplesmente ter potência, eu tenho 1000 cavalos aqui, não. É entregar uma tração decente, entregar uma transmissão, algo para transmissão que deixa o carro muito confortável e parte pro motor econômico, sabe? Realmente pro escocês voador vai ser, maravilha, mas realmente é muita dúvida, cara, porque primeiro a gente não tem piloto japonês na Ganassi, e eles não estão com pretensões. E segundo, mostrou ser um motor muito, digamos assim, inferior, cara. E falando da AJ Foyt aí, vocês mencionaram o Takuma Sato vazou. Rapaz, eu dei assim um pulo de alegria, porque como aquele japonês pilota mal, aliás, como qualquer piloto japonês no mundo pilota mal, não entendo. É meu ponto de visão, tá? Não sei se eu tô sendo muito extremista, mas ainda bem que isso já acabou, cara, porque tá chato ver isso em qualquer categoria do automobilismo, cara. A equipe ali tá dependendo do motor, porém com a cláusula ali de botar Honda. Quem lembrei de Satoru Nakajima na Fórmula 1, né? Com a Lotus. A Lotus vai ter motor Honda, porém vocês vão ter que colocar um piloto nosso aí. E foi o que foi, não foi? Realmente eu tô esperando muito da AJ Foyt porque tem dois pilotos bacanas, né? O Munhoz e o Coyle, né? Deu Coyle. Isso. Conor dele. Tá trocando as bolas aí, hein? Parece o Theo José falando. O Luciano do Vale já, hein? Josué, você é muito jovem pra isso. São dois pilotos que mostraram bastante talento e mostraram nos testes. E também na temporada passada são pilotos que podem mostrar mais. E com a Chevrolet eu creio que isso vai acontecer. Como o Josué falou aí, ele não gostou da mudança, mas não foi o que a gente viu nos testes. Em Phoenix, os testes eles foram muito interessantes. Tivemos testes durante o dia. Basicamente os carros eles fizeram um acerto de classificação. E para variar, a gente se viu a mesma coisa do ano passado, foi domínio da Chevrolet. Mas nos testes da noite não foi bem assim. Aí foi um domínio da Honda, principalmente da Andretti. A Andretti chegou a colocar o Marco Andretti e o Takuma Sato no top 5. E depois o Sato explodiu o motor, mas tudo bem, né? A Ganassi colocou o Dixon. E o Ray Hall também apareceu no top 5. E durante o acerto de classificação, o J.R. Hildebrand, que está voltando para a categoria, ele conseguiu andar no teste mais rápido do que a pole do Hélio Cassinelli ano passado, que já foi um negócio de maluco em Phoenix. Se ele não bater, tá tudo certo, né? Então bater um Hélio, tá tudo certo. Mas assim, eu vou exaltar um amigo em comum nosso aqui, hein, gente? Vou exaltar aqui o Raposão. Tempos de voltas em testes, cara, eles não me convencem o suficiente pro restante da temporada, tá? Porque a gente tem aí o imponderável, temos aí o que não tem como se prever. Enfim, tem muita coisa aí que tá indefinida. A gente não sabe como é que vai ser o comportamento do piloto ao longo da temporada, como é que tá a cabeça da equipe, certo? Acho que a gente tem que ver com calma, cara, porque tomara que a Honda se equilibre com a Chevrolet. Porém, é como eu disse no começo do programa, é algo que só o tempo dirá.
E sobre essas coisas de você comparar testes e etc., o clima, a temperatura, tudo isso vai diferenciar bastante no meio da temporada. Então, os testes realmente são nomes, é como o próprio nome diz, testes, né? Você pode se basear, mas é errado. Você apenas meio que sabe que um motor é bem equilibrado do que o outro. Também tivemos testes em Sebring, que geralmente quem testa lá é a Honda, mas esse ano a Chevrolet também foi lá. E, para surpresa de todos, quem dominou os testes? A Honda, que é quem está acostumado a testar lá. Foi a Ganassi, fez os melhores tempos com o Scott Dixon e o resto do time atrás dele. E também nesse teste em Sebring nós tivemos o teste do Pipo Derani na Schmidt Peterson. Aê! É verdade. Uhul! E ele se mostrou muito feliz com a oportunidade. Ele disse que se ele tivesse uma vaga garantida, com certeza ele ia pilotar na Indy. Acho que ninguém que vai pilotar um carro de 700, 800 cavalos vai dizer, né, não gostei muito, sabe? Acho que o carro tá meio forte demais. Olha, o Pipo Derani, eu torço, né? Principalmente porque o cara tem nome, né? Venceu as 24 horas de Daytona, venceu as 12 horas de Sebring, que sabe muito bem como é a pista. É interessante ele ter testado pelo menos lá. Mas o que o pessoal da Honda falou é que geralmente o teste de Sebring ele é só mesmo para Firestone. Não tem muito o que dizer dele, porque no teste de Sebring você tá com uma temperatura diferente, uma pista diferente, tudo diferente de St. Pete, e geralmente quem domina em Sebring se dá mal na primeira prova. E o que é interessante, porque Sebring fica na Flórida também, né? Fica bem do lado. Historicamente. Fica bem do lado ali, próximo justamente à cidade de St. Pete, onde é a primeira prova daqui a uma semaninha, ou menos. Aleluia! Aleluia, aleluia. Mas sobre a experiência do Pipo, porque é engraçado, né? Que os pilotos, eu acho que eles ficam ainda tão focados em vou pra Europa, vou seguir minha vida lá e tudo mais, que eles esquecem um pouco que tem outros lugares. Então eu fico feliz quando o piloto faz um teste na Indy e ele sai falando super bem, porque faz com que outros também despertem esse interesse, sabe? Então tô super a favor. E é interessante porque a gente vai falar no próximo podcast sobre brasileiros que estão no Road to Indy e que não estão no Road to Indy porque não conseguiram vaga na categoria europeia. Eles estão lá porque eles querem correr na Indy. Mas isso é assunto para o próximo podcast, né, João? Exatamente, é assunto para o próximo podcast. Também tivemos uma pequena mudança que passou até meio batido no nosso primeiro bloco e agora quando a gente falou dos testes. Mas a gente teve a falência da KV Racing. Uma tristeza, mas era uma equipe que já muito triste. Tava se arrastando há muitos anos já. Mesmo com a vitória do Bourdais, mesmo com a vitória do Bourdais em Detroit. Vitória do Tony em 2013. Foi o que deu uma sobrevida pra KV, foi aquela vitória. Mas tivemos uma novidade. Quem vai entrar primeiramente na Indy 500 é a Juncos Racing, que comprou parte da estrutura da KV. A Juncos Racing é uma equipe de argentinos. Olha que legal. Não vão falar nada então? Aquele silêncio, ninguém sabe o que falar. Estranhei, mas ok. Não, acho que é muito triste, assim, essa saída da KV, né? Principalmente pelo histórico. Então, a vitória do Tony nas 500 milhas, principalmente, que eu acho que é um marco, assim, para pilotos e equipes que conseguem vencer nessa prova. Igual ano passado, o Rossi com a Hertha. Então, assim, os pequenos, né, conseguem esses grandes feitos, assim. Então, é muito legal. E é uma pena ver que isso acontece, né? Que, infelizmente, já vinha se arrastando e acabou. Tanto que o Bourdais vai pra Dale Coyne, que é uma coisa assim, que você fala, oi, né? Como que esse cara tá nessa equipe? Tudo bem que ele já não vinha rendendo como antigamente, mas, pô, é um cara que tem um nome, né, na categoria. Vê-lo, assim, numa equipe tão fim de grid dói um pouco. Mas vamos acompanhar pra ver se essa compra aí da Juncos, o que eles vão fazer, se vai ser interessante. Pelo menos pra não deixar morrer como um todo, né, a história da equipe. Exatamente. E a KV, na época da Champcar, era praticamente a dona do campeonato, como a Mercedes é hoje na Fórmula 1, era a KV na Champcar. Ganhou vários títulos com o Bourdais. E o Bourdais, né, também é muito estranho ver ele andando assim numa equipe de fim de grid, mas ele tem falado o contrário, ele tá muito feliz de ter ido pra lá. Olha que coisa curiosa. Olha Vamos ver depois da primeira prova.
talvez seja pessoal o negócio, né? Eita, e vamos jogar treta aí na mesa, né? Mas Outra assim. mudança que a gente teve vamos ter em breve é que a Indy vai negociar seu sistema de TV pro ano que vem. Vocês sabem, hoje em dia, nos Estados Unidos, a transmissão da ABC em parceria com a ESPN na TV aberta e da NBC na TV fechada. Só que a ideia do Mark Miles é unificar tudo. Então vai ser a NBC na TV aberta e na TV fechada. E provavelmente o que vai acontecer é que também no sinal internacional vai sair a ESPN, que tem esses gráficos desde 2005, 4, 1, sei lá. Vai mudar a transmissão também pra gente aqui no Brasil. Vamos aguardar. Uau! Vai ser interessante de acompanhar isso aí. Bom, pra quem não acompanha a transmissão gringa, na ESPN on ABC, tem como é que é o cara que perdeu a Indy 595, o Goodyear, Steve Goodyear, não sei se é o nome dele. Scott Goodyear. Isso, obrigado. Tem ele comentando e tem o Ed Cheever. Ok, os dois são muito bons. Porém, se você tem Paul Tracy e do lado dele Thousand Bell, Paul Tracy de cueca. Os dois. Isso pesa. Sim, cara, você assim, pra mim, as transmissões da NBC são infinitamente melhores do que a ABC. E não só pelo fato de terem melhores comentaristas, como também eles dão uma cobertura maior para as corridas. Eles deixam um ar mais sério, eles acompanham a temporada inteira. Quando não tem corridas que eles transmitem, eles falam abertamente dessas corridas que não transmitem, ao contrário da ESPN. Então, infinitamente, é uma ótima ideia eles ficarem com a NBC para a temporada inteira. Porque aí vocês vão ver o que é cobertura de verdade nos Estados Unidos. E tomara que mude pra gente aqui no Brasil também. Acho um pouco difícil. A informação que a gente tem aqui no Brasil é que a Band está com os direitos até 2019. E vai mudar para 2038. Meu Deus. Não fala isso. Não joga essa Posso levantar o dedo aqui? Assim, né? Se a gente tiver a temporada toda sendo transmitida, meio que ao vivo, assim, já é pra comemorar, né? Exatamente. E chegamos ao final de mais uma edição. Que pena. Depois de tanto tempo a gente reencontrar vocês. Mas vai chegando no fim. Todo mundo. 9 meses. Daqui a 9 meses a gente faz. Acabou tão rápido. Mas enfim, Daniel Schneider, dê suas considerações finais. Uau! 9 meses, pessoas. Estou muito feliz em voltar a fazer isso aqui. Eu adoro conversar com vocês sobre Indy. É fantástico ver que tem pessoas também falando sobre Indy, que não é só eu sozinho no mundo. E que 2017 traga boas energias, traga bons pensamentos, traga boas corridas, traga bons carros, traga bons pilotos, traga bons pegas e afins. Bora para Saint Pete, na Rússia. Bárbara Franzin, dê suas considerações finais. Bom, foi muito legal estar aqui, falar de Indy aí um pouco mais profundamente, assim, com assuntos que nem sempre a gente pode tratar, assim, às vezes a gente fica no superficial mesmo. Então é bom ter pessoas que curtem pra caramba, assim como eu, tipo, me sentir abraçada, assim, num grupinho. E vamos pra expectativa aí, né, dessa primeira prova, torcer pra ser bacana, pra temporada fluir bem. E volto aí outro dia pra comentar mais gente com vocês. Sempre que quiserem, tô por aqui. Agradecemos muito a sua participação e estamos muito felizes aqui com a sua presença. Muito obrigado por ter respeitado a cota também, tá? Por ter... Sempre que precisar da cota, pode chamar. Josué, dê suas considerações finais aí. Eu repito as palavras da Bárbara Franzin e adiciono... Realmente, é bacana a gente falar com pessoas que amam a Indy. Só deixar um dedinho aqui. Ainda bem que a KV foi embora. Passou da hora. Ponto. Abraço, Schneider. Bárbara Franzin, que honra. João também, meu amigão. Obrigado pela participação. E qualquer dia, se vocês quiserem chamar, tô aí. Também eu agradeço ao Josué por ter também respeitado a cota de viúvas aqui do podcast. É fantástico.
E da juventude, né? É impressionante. Todo podcast tem uma viúva presente. É uma cota assim sagrada. É uma sagrada, tem que ter. Eu acho que ele é viúva do YouTube, assim, que ele nem era nascido, mas tudo bem. Eita, jogando a roda assim. Opa! Ei, jogando a mesa. Opa! Daqui a 9 meses. Daqui a 9 meses de novo. Eu queria dizer também que eu fiquei muito feliz com a volta do podcast. Eu senti muita saudade. Eu adoro fazer isso aqui também com vocês. E estamos aí para 2017 com sangue nos olhos e vamos para St. Pete com tudo. Vamos dar tchau coletivo. Tchau! Manda um abraço coletivo. Tchau! Eu acho que eu vou ter que deixar essa parte que tu fala. Pô, gente, vamos dar um tchau coletivo aí, gente. Muito constrangedor.